Então a gente vai começar essa lista 3 do conjuntos numéricos, né, do capítulo de conjuntos numéricos, com a questão 62. Ela diz o seguinte: seja H o conjunto dado por... E aí a gente vai descrever o conjunto sempre entre chaves aqui, né? Acho que teve algum momento que eu falei que poderia ser usado colchetes, mas aí eu errei, né? O ideal é usar chaves, porque o colchetes a gente usa para intervalos. Agora, o que acontece? Entre colchetes aqui a gente tem a descrição do conjunto por propriedade. Então a gente tem aqui, ó, esse daqui, ó, N pertence aos naturais. Então a gente já sabe qual é o conjunto universo dele. O N é um número dentro do conjunto universo, números naturais. Aí a gente usa alguns elementos, ó, tal que, aí aqui vem a propriedade. Então a gente sabe que são números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Então todos os números inteiros positivos, incluindo 0. Aí a gente tem o seguinte, ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 40. Então a gente pega todos os números de 2 a 40. Só que aqui diz que também é múltiplo de 2. Então a gente vai pegar 2, 4, 6, 8, 10. Só que ao mesmo tempo a gente vai excluir os múltiplos de 3. Então qual é esse conjunto? Né? H, agora a gente pode listar os elementos para a gente ter uma noção de qual é esse conjunto. Então a gente começa com o 2. 2 é múltiplo de 2 e está dentro dessa regra. Então a gente põe o 2, a gente põe o 4. Agora o 6 é múltiplo de 3, então o 6 não pode. Qual que é o próximo? 8, 10, 12 também não pode. A gente vai para 14, 16, o 18 não pode. Aí a gente tem o 20, 22 e o 24 não pode. Aí a gente pega o 26, 28, 30, não pode. Tem que ser o 32, 34 e o 36 não pode, né? 38 e 40. Daí o 42 já não podia também. Então tá aqui, ó. Qual é o conjunto H? Esse conjunto com esses elementos listados aqui. Quantos elementos... Qual o número de elementos de H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a gente vai escrever o seguinte, tá? Então vamos listar os elementos de H. Daí a gente lista os elementos e aí agora a gente conclui a resposta. Então, bom, qual é o número de elementos de H? O número de elementos do conjunto H é... quanto mesmo que eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. A gente poderia ter escrito, né, uma resposta alternativa, né? Portanto, aqui já está a resposta. Portanto, H tem 14 elementos. Essa é outra resposta possível. Lembrando, pessoal, que tem um fator importante aqui, é o seguinte. A gente tem uma questão matemática e a gente tem uma resposta. A resposta é 14, ok? Muita gente vai responder essa questão escrevendo simplesmente 14 e não vai fazer nada disso. Qual que é o problema? O problema é que você deu a resposta, mas você não comunicou a solução. E em matemática, um fator muito importante, quando a gente vai para matemática no nível superior, no nível médio não se cobra muito isso, ainda mais porque vocês estão treinando para vestibular, e vestibular você só tem que fazer isso aqui, ó. Só tem que achar um número, tá? A gente, quando entra no nível superior, é muito importante que a gente aprenda a comunicar a solução de um problema. Então o problema está aqui, está dado, seja H o conjunto. E aí dá o conjunto, ele faz uma pergunta, qual é o número de elementos de H?
O que a gente vai fazer? A gente vai comunicar a solução com uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então, olha só, você indica qual vai ser a estratégia de solução. No caso, a gente vai dizer, ó, vamos listar os elementos de H. Essa é a estratégia. Então, o desenvolvimento, a gente lista os elementos de H e depois a gente conta, né? E aí faz uma frase de conclusão. Qual que é a importância dessa frase de conclusão? Qual é a estrutura dela? Ela tem que ser uma proposição. A frase de conclusão precisa ser uma proposição. Por que eu estou falando isso? É que vocês vão fazer a prova, qualquer prova de matemática, ou de física, ou de química, que vocês vão ter o problema, né? Vocês têm que comunicar a solução, tá? Porque ela tem um desenvolvimento. Principalmente quando tem um desenvolvimento, a menos que seja uma questão conceitual. Aí você põe o conceito, mas também é interessante você comunicar o conceito de forma adequada. Qual é a melhor forma de comunicar uma solução? A estrutura dissertativa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando vocês estiverem fazendo as minhas provas, eu vou avaliar isso aqui, ó. Se vocês... Não vou avaliar isso daqui é só um elemento de avaliação. Eu vou avaliar se vocês sabem comunicar a solução de vocês, tá? Então é muito comum o pessoal ir mal nas provas de cálculo, de física, porque o professor coloca uma interrogação enorme dizendo como você chegou nessa resposta. Então, como você chegou nessa resposta é tão importante quanto você chegar na resposta correta, tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês sempre prestem atenção nessa estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou sempre resolver essas questões aqui utilizando essa estrutura e vocês vão ter que fazer isso na prova, ok? Bom, a questão 80, ela pergunta o seguinte: quais das proposições são verdadeiras? Lembrando que aqui, ó, cada uma desses itens, ele tem uma proposição. Lembra que proposição é sujeito e predicado. Então a gente tem um sujeito e um predicado. 3 pertencem aos reais. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, ó. Sempre quando a gente tem uma relação de elemento com conjunto, a gente usa o e, que é o pertence, certo? Então, é uma relação de pertinência. 3 pertencem aos reais, ok? Agora, olha a letra B. A gente tem um conjunto e outro conjunto. A gente nunca vai usar pertinência entre conjuntos, porque você não tem como colocar um conjunto pertencente ao outro assim. Aqui, né? A gente vai ter um conjunto, ele está contido no outro. Então, ele é um subconjunto do conjunto maior, beleza? Então, aqui no caso, a gente tem 3 pertence aos reais, os naturais está contido nos reais. Então, a gente tem que saber ler os símbolos. Os inteiros estão contidos nos reais. Um meio é um elemento, olha só, pertence ao conjunto dado pela diferença entre os reais e os racionais. Ok? Raiz de 4 pertence à diferença dos reais com os racionais. Raiz cúbica de 3 pertence à diferença dos reais com os racionais. E assim por diante, tá? Então agora a gente já sabe ler as proposições. Agora a gente vai avaliar se elas são verdadeiras ou não. Então eu até vou lembrar aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de pertinência. Este daqui é o símbolo para representar um subconjunto, então se contém, né? Está contido em. Então eu vou colocar aqui, ó, subconjunto. Subconjunto de. Então, ó, Z é um subconjunto dos reais, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse daqui é o símbolo dos números reais, do conjunto dos números reais.
conjunto dos números reais, os racionais ok? E a gente também tem os naturais aqui. Ah, tem os inteiros ali. Conjunto dos números naturais. E esse daqui é o conjunto dos números inteiros. Beleza? Então aqui é a nossa legenda, só para por acaso algum de vocês não assistiu às aulas, né, a gente tem uma aula para cada um desses, né? Aqui ainda está na aula de conjuntos, aqui já está nos capítulos de conjuntos numéricos. Então tem uma aula dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. Agora a gente vai olhar qual é a relação. A gente sabe que o 3 ele é um número inteiro. Na verdade, todos os números que podem ser escritos na reta, né, na reta dos números reais, ele pertence aos números reais. Então, o 3 ele pertence aos naturais, ele pertence aos inteiros, ele pertence aos racionais e ele pertence aos reais também. Tá? Então, essa daqui é verdadeira. Eu vou marcar com vermelho. Essa daqui é uma proposição verdadeira. Beleza, pela definição dos números reais. A gente sabe que os números reais são todos os números, exceto os complexos. Quais a gente, inclusive na aula de números reais, a gente começa definindo o que são, quais números não são reais, na verdade, né? Os números que não são reais são todos os números que têm uma estrutura do tipo raiz de um número negativo, certo? Com um n par, certo? Então, todo número nessa forma é um número que já é um número que não é real. Daí a gente já vai para os complexos, ok? Então, a gente vai olhar para essa forma aqui. Isso aqui é não real. Então, a gente tem isso daqui como base também. A gente vê que o 3 não tem essa forma, então ele é um número real. Tá bem óbvio. Os números naturais estão contidos nos reais. Sim, de fato, todos os números de 0, 1, 2, 3, 4, números inteiros positivos, incluindo 0, está contido nos números reais. Porque só não estão contidos os números nessa forma aqui. Os números inteiros, né? O Z representa os inteiros, também são reais. Né? Então, os inteiros é um subconjunto dos reais, porque a gente coloca de menos infinito todos os números inteiros, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, até que chega lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 19, 20, assim por diante. Então todos os números inteiros estão contidos nos reais, porque nenhum inteiro está nessa forma, beleza? Aí depois, olha só, letra D. Aqui a gente já tem uma diferença. Essa letra D está dizendo que o número 1 meio, notem que o 1 meio, ele está escrito na forma A sobre B, sendo o A um número inteiro e o B um número inteiro não nulo. Tá? Então, se ele está escrito nessa forma, um número inteiro dividido por outro número inteiro, sendo que o de baixo não é zero, certo? Isso aqui é um número racional. Só que aqui a gente está colocando os reais menos os racionais. Notem que os reais menos os racionais são os irracionais. São os números que a gente não consegue escrever na forma de um número inteiro dividido por outro. Então essa daqui é falso. Ok? Porque aqui a gente tem uma diferença entre conjuntos. O que é a diferença entre conjuntos? A gente tem os reais incluem os racionais e os irracionais. Quando a gente pega os reais e tira os racionais, sobram os irracionais. Então, este conjunto aqui, ó, é o conjunto dos irracionais. Notem que o conjunto dos irracionais,
a gente não tem um símbolo para ele. Ainda não tem um símbolo usual para ele. A gente só diz que os irracionais é a diferença entre os reais e os racionais. Aí depois a gente tem o raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então é um número racional, ele é inteiro, ele é natural, certo? Olha só. R menos Q. R menos Q é o quê? Irracionais. Então, raiz quadrada de 4. A gente sabe que é o 2. Então, esse 2, ele é um número irracional? Não, não é um número irracional. Então, essa aqui é falsa também. Beleza? Então, esse aqui é um irracional. Bom, já está escrito ali em cima, a gente já sabe. A letra F. De novo, olha só. Irracional. O raiz cúbica de 4. Tem algum número racional que a gente eleva ao cubo e obtém o número 4? Racional não tem nenhum. Irracional, porque a gente, até inclusive se vocês quiserem verificar, coloca na calculadora raiz cúbica de 4. Isso aqui vai dar um número que não é nenhuma fração exata e nenhuma dízima periódica. Então a gente define na aula que os números irracionais são os números com infinitos termos depois da vírgula e que não apresentam uma dízima, não tem um período, certo? Ele não tem um período que ele se repete. Então todo número que tem um período que se repete pode ser escrito como um racional. Nesse caso aqui não, tá? Então o raiz cúbica de 4, ele pertence aos irracionais. Então isso aqui é verdadeira. Certo? Ele pertence aos irracionais. Lembrando, né? É a diferença entre os reais e os racionais. Faltou uma perninha aqui. São os irracionais. Então, ok. Esse número não é racional, mas é real. Então, ok. Depois a gente tem outro número aqui, ó. O raiz de 2, ele é irracional, pelos motivos que a gente já falou. Ele é um número com infinitos termos depois da vírgula, infinitos elementos, né? E infinitos termos depois da vírgula, e esses termos não apresentam nenhum período, eles não se repetem. Então, ele é um irracional. Quando a gente pega um irracional e soma, subtrai outro número, seja real ou irracional, o número formado também é irracional, tá? Então a gente tem isso daqui. Esse daqui é 2. Este daqui, ó, é irracional. E este número formado por essa diferença também é irracional. Porque a gente tem um número irracional, toda a combinação vai ser irracional também. Então, a gente vai dizer que pertence aos irracionais. Verdadeiro. Aí depois a gente tem, 3 raiz de 2 dividido por raiz de 5. O raiz de 2 é irracional, o raiz de 5 é irracional. Então, pegar um número real, um número inteiro, que é o 3, multiplicar por um irracional e depois dividir por outro irracional, isso daqui dá um irracional sempre. Ok? Qual que é a pergunta aqui? Ele pertence à diferença entre os reais e os racionais? Sim, porque ele é um irracional. Ok? Então aqui é um bom exemplo de como a gente entende e define os conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais, e aqui a gente vê o que é a diferença entre conjuntos, certo? Notem, por exemplo, que aqui a gente tem reais menos racionais. Então a gente tem os irracionais. Se a gente tivesse, só para dar mais um exemplo aqui, se a gente tivesse os inteiros menos os naturais,
aqui a gente tem os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos, porque todos os números negativos, inteiros negativos, todos os números inteiros negativos são o que falta no conjunto dos naturais para completar os inteiros, certo? Porque nos naturais já tem o 0. 0, 1, 2, 3, tá. Então, todos os não positivos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante, é o que falta para completar os inteiros. Então, assim, a gente tem também diferença de conjuntos. Então, agora a gente vai fazer o problema 89, que fala para a gente representar sobre a reta real cada um dos seguintes intervalos. Então, é o seguinte, a gente sabe que a gente pode representar todos os números reais por uma reta. Só que a reta real tem alguns elementos que são básicos. A gente vai escrever o seguinte, ó. A gente vai fazer um segmento direcionado de reta. Então ele tem que ser direcionado, ele tem que ter uma seta. E a seta só pode estar em um dos lados. Se você coloca seta nos dois lados, isso aqui dá uma confusão enorme. Qual que é o sentido positivo desse... Porque afinal de contas a reta, eles são ordenados. A gente tem uma definição do que número que é maior que o outro. Então a gente sempre vai usar a ponta indicando sentido positivo, ok? Normalmente a gente usa para a direita, mas se eu quiser, por algum motivo que fique mais conveniente, representar os números crescendo para a esquerda, então eu não vou colocar essa seta para a direita, eu vou colocar na esquerda. Beleza, esses aqui são dois dos elementos básicos. O terceiro elemento fundamental são 4, tá? 4, por quê? O primeiro é a reta, que é o mais trivial. O segundo é a seta, que indica o sentido positivo. O terceiro, a gente vai colocar aqui qual é o zero, qual é a origem dessa reta. Então a gente não pode deixar de fora o zero. E o quarto elemento muito importante, que são os 4 elementos fundamentais para a gente representar uma reta dos números reais, é a gente pegar um intervalo aqui, né, e dizer que aqui é o 1. Então a gente dá uma escala. Porque a partir desses aqui a gente constrói todos os outros. Eu sei que esse espaço para a esquerda é o menos 1. 2 vezes é o menos 2. Então isso daqui nos dá o parâmetro, né? Metade disso é o 0,5. O dobro disso é o 2. E assim a gente representa todos os números. Beleza? Beleza. Então, só que aqui a gente quer, ó, um conjunto dos números reais, x pertencente aos reais, desde que o x ele seja maior do que 1, incluindo 1, e menor do que 2, incluindo o 2. Então a gente vai ter aqui, ó, aqui tem o 1, aqui tem o 2. Então é esse intervalo aqui. Mas eu vou colocar, por questões de... Vou colocar o 3, aqui eu vou colocar o menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Esses outros números são uma questão de deixar mais organizado. Os elementos fundamentais são os que eu falei, beleza? E agora a gente vai representar na reta. Então eu fiz a reta em preto, eu vou fazer o subconjunto, né, dos reais, que é representado por esse intervalo aqui, em vermelho. Então eu vou pintar aqui, ó, eu posso pintar em cima. No caso eu vou pintar em cima porque senão ele mistura as tintas dos canetões, sabe? Daí fica borrado. Então é este conjunto aqui, só que tem um detalhe. Todo intervalo ele tem que deixar claramente, tem que deixar claro se os limites desse intervalo eles estão dentro, estão incluídos, ou eles estão excluídos, ou seja, o intervalo é aberto ou fechado. Nesse caso, a gente tem igual no 1 e igual no 2. Então ele é fechado, ou seja, inclui o 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha fechada aqui, eu vou fazer uma bolinha fechada aqui, porque ele inclui o 1 e inclui o 2.
Aqui nesse outro exemplo, a gente exclui o 0 e exclui o 3. Então a gente vai fazer bolinha aberta, beleza? Então tá aqui, essa é a representação do conjunto A na reta dos reais, dos números reais, beleza? Tem um detalhe interessante que a gente pode dizer, escrever com notação de intervalo. Então a gente pode fazer, a gente abre chaves, coloca 1,2 e fecha chaves. Essa aqui é a notação de intervalo. Então é o conjunto dos números reais que começa no 1, então o colchetes indica que inclui o 1 e fecha no 2. E inclui o 2, porque o colchete está fechado nos dois. Beleza? Agora, esse outro caso em que é um intervalo aberto, a gente já tem mais possibilidades de escrever o intervalo. Vamos primeiro fazer a representação da reta e depois a gente escreve como notação de intervalo para ver o que dá. Vamos lá. A gente tem a reta. Então, começando pela reta. Aqui a gente coloca o 0, coloca o 1. A partir do 1 a gente define onde está o 2, o 3. No caso ela vai de 0 a 3, então eu não preciso continuar. Eu tenho que ajustar, porque por exemplo, se eu fosse de 0 a 8, eu tenho que fazer o 1 de forma que caibam 8 elementos aqui, 8 intervalos, né? Então a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui a escala está adequada para a gente representar, a gente só vai fazer isso aqui. Agora eu vou pintar todo o intervalo de 0 até 3. Ok? Então tá aqui, ó, representado na reta. A gente pinta isso aqui. Ok? Então tá claramente os números, os x pertencentes aos reais, com x de 0 até 3, certo? Só que aqui tem o seguinte, ele está excluindo o 0, então aqui no 0 a gente vai pôr uma bolinha aberta. Ó. Exclui o 0 e exclui o 3. Ele poderia excluir o 0 e incluir o 3, ele poderia incluir o 0 e excluir o 3, tanto faz, tá? E qual que é a representação na notação de intervalo? De 0 a 3, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ou, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente coloca o colchetes para fora, assim, ó. Porque a gente está excluindo o 0 e excluindo o 3. Ou a gente pode fazer o parênteses. Essa notação do parênteses é muito comum. Beleza? Então são duas formas de a gente representar este conjunto em notação de intervalo. Agora vamos ver a terceira. Notem que aqui, ó, menor do que 0, menor ou igual a 0 e maior do que 2. Então aqui a gente já tem de novo, ó, 0, 1, 2, 3. E aqui eu vou pôr o menos 1, menos 2 e menos 3. Ok. Quais são estes intervalos separados? Notem que não tem limite negativo. Então, de 0 a menos infinito, de menos infinito até 0, incluindo 0. Ok? Aqui assim. Esse canetão é muito fino. Tá? Então a gente faz uma bolinha fechado no 0 e aqui a gente não tem como representar todos os elementos. Então vai para menos infinito. Aqui, ó, a gente exclui o 2, então faz uma bolinha aberta e pinta para cá. Ó. Aqui a gente tem que tomar o cuidado seguinte, aqui tem um ou. O ou é uma disjunção. A disjunção, ela nos diz o seguinte, todo elemento que pertence, que é verdadeiro, uma ou a outra, é verdadeiro por si só. A gente já viu isso em lógica. Então se ele está ou, se o x é ou menor ou igual a 0, ou maior do que 2, a gente tem todos esses elementos na reta que estão pintados, fazem parte desse conjunto C. Ok? Em notação de conjunto, a gente teria uma coisa assim.
a gente vai excluir o menos infinito, vai colocar